O celular, muitas vezes, ele tem sido uma ferramenta de retrocesso metodológico. Acredito que ele não deva ser bloqueado, não deva ser restrito. Até a gente conseguir virar essa chavinha, vai demorar. Ela aponta que 80% dos alunos dizem sim que o celular atrapalha, principalmente em aulas de matérias mais de exatas, como matemática, que foi o principal exemplo usado. Eu me chamo João Vitor, tenho 25 anos, sou graduado em administração e atualmente curso pós em gestão estratégica e transformação digital. Sou Vitor, professor de língua portuguesa, faço doutorado em letras e devo ser o mais analógico de todos hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Laila, tenho 22 anos e atualmente estou cursando administração na Universidade Federal do Espírito Santo. Oi gente, eu me chamo Ana Caroline, sou professora de ciências e atualmente eu faço mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo na área de genética vegetal e toxicológica. Bom, eu acredito que o celular, ele acompanhou a revolução tecnológica, que ela vem numa constante, e ele já não é mais um objeto de comunicação. Ele tem outras funções, ele assumiu outras funções e hoje se tornou uma ferramenta multifacetada, né? E acredito que ele não deva ser bloqueado, não deva ser restrito a outros espaços, senão da sala de aula, que também é do convívio do aluno. Então ele abre uma porta, ele possibilita um novo método de ensino, um novo horizonte, mas não descarta a opção que ele também, se não bem mediado ou se não bem utilizado, ele possa ser uma ferramenta de distração ou de dependência, às vezes até socioemocional de um aluno. Então, sou a favor da utilização do celular, mas bem mediado, bem controlado. Sua opinião é muito interessante, eu sou contra. Gostaria de já começar o argumento trazendo dados estatísticos. A própria pesquisa PISA de 2022, que inclusive foi uma das pesquisas utilizadas nessa nova proposta do governo federal sobre uma melhor regulamentação do uso de celulares nas escolas, ela aponta que 80% dos alunos dizem sim que o celular atrapalha, principalmente em aulas de matérias mais de exatas, como matemática, que foi o principal exemplo usado. Então, acredito que sim, o celular pode no futuro ser uma ferramenta mais utilizada nas salas, mas o real panorama do Brasil ultimamente é que o celular de fato se apresenta como uma ferramenta de distração. Eu acho que você traz dados assim, interessantes, o seu ponto de vista, mas me preocupa enquanto professor e enquanto aluno também, porque o celular, de fato, ele é uma ferramenta do nosso cotidiano, ele está presente assim, desde as nossas tarefas mais básicas, as nossas tarefas até mais complexas, mas me preocupa especialmente a partir do momento que o celular ele se torna uma ferramenta antes mesmo de que haja uma conscientização da sociedade em relação às potencialidades ou não dessa ferramenta. Porque de que adianta eu entregar o celular como uma ferramenta metodológica em sala de aula, sendo que na prática, no nosso cotidiano, o celular muitas vezes ele tem sido uma ferramenta de retrocesso metodológico. A gente pouco convive em sociedade sem ser a convivência mediada pelos aparelhos eletrônicos. As nossas tarefas as nossas atividades de lazer, muitas vezes elas estão circunscritas ao universo de jogar na internet, usar rede social. E os nossos alunos, e isso eu falo assim da minha experiência enquanto professor e da realidade que eu vivo, que pode ser desde uma realidade de escolas particulares ou de escolas públicas, que muitas vezes o celular, por mais que haja um discurso e uma defesa de um ponto de que ele pode ser uma ferramenta de apoio, ele se torna uma ferramenta distratora. Porque, efetivamente, quais são os alunos, os adolescentes que vão ter a maturidade e a autonomia para não ficar jogando Fortnite, passando lá o dedo pelos vídeos do TikTok ou acessando o Instagram, em vez de usar a ferramenta para fazer uma pesquisa, para ler um livro? Então, esses questionamentos, eles me deixam um pouco, assim, receoso de autorizar amplamente o uso do celular. Eu acho que a gente está saindo sobre o assunto do celular em si, está partindo sobre quem utiliza. Então,
por exemplo, pegar um exemplo esdrúxulo, você não usa um martelo para cavar ou para te ajudar a nadar em algum rio. Então, acho que o equipamento que a gente tem, ele possibilita diversas coisas, mas em mãos que não são bem instruídas ou sem uma certa orientação para os alunos, que sim, tem como seu cotidiano a utilização do celular, quando não bem instruídos ou quando não existe uma orientação, uma regulamentação por trás, realmente inviabiliza o que já está acontecendo. E você deu um exemplo sobre o cenário do Brasil, eu acho que é bem interessante porque você tem professores que estão orientando ou instruindo, lecionando mesmo para alunos de uma nova geração que já nascem com o celular na mão, que já tem uma exposição a telas muito precoce, e professores que estão ainda aprendendo como utilizar ferramentas como a inteligência artificial ou outros instrumentos que sim, também têm comprovação para apoio no ensino, mas que eles não têm essa prática e não têm um conhecimento sobre a didática ou a parte pedagógica ainda um pouco retrógrada e engessada. Então, acho que isso acaba colocando o celular nessa posição de distração. João, na verdade é só uma complementação mesmo que o Vitor havia falado. Acho que além de professores, todos nós aqui somos estudantes, né? E assim como ele falou, nem os nossos alunos não têm maturidade alguma. E se colocando no lugar de aluno, que nós também somos, quantas vezes você mesmo já não se... O professor pediu, passou alguma pesquisa, o que seja, ou era para prestar atenção na aula e você para a aula e começa a se distrair vendo suas redes sociais, vendo TikTok, vendo qualquer outra coisa, jogando mesmo. Então, assim, nós estamos falando de pessoas adultas que não estão sabendo fazer essa manipulação com segurança. Imagina os alunos que muitos deles estão tendo acesso ao celular muito novinho. Então, eu acho que eu sou contra, acho que a gente está vivenciando um novo momento na educação, pelo menos na escola onde eu trabalho, foi assim, um diferencial, está sendo um diferencial. Os alunos também estão aprendendo a conviver com isso, porque não está sendo fácil. Eu mesma já mandei para fora de sala alguns alunos por conta de que eles estão cobrando muito da gente, a coordenação. Então, eu acho que até a gente conseguir virar essa chavinha, vai demorar, mas que a gente já está tendo efeitos, pelo menos nos locais que eu trabalho, está surtindo bastante efeito positivo, né? Bom, entendo a sua fala e não descarto, né? Até porque você está partindo de uma experiência pessoal e do seu local de trabalho. E sim, o celular ele é uma intermediação entre o sujeito e o mundo. Então, para uma criança ou um ser humano em formação, as possibilidades que ele tem, que ele desfruta hoje, às vezes ficam difíceis de serem interpretadas nos locais físicos onde ele está. Então, até para nós que agora podemos responder múltiplas pessoas em um mesmo período de tempo, existe essa barreira que agora se coloca de prestar atenção onde eu estou e não deixar trabalho ou família ou amigos de lado. Então, até entendo essa confusão ou esse ambiente que fica meio sem lei, por assim dizer, mas ainda não descarto a positividade, o quanto de benefício pode trazer se bem utilizado esse equipamento. Então, galera, eu acho que essa pergunta, ela traz um aspecto importante porque coloca em foco a atuação da escola como um agente capaz de fazer uma coisa que está para além da escola. Porque se a gente for para pensar, a escola ela já tem muitas demandas, muitas demandas. E aí, se eu coloco como responsabilidade da escola ainda fazer um trabalho que, assim, em princípio, se espera que ele venha também por parte da família,
aí você começa a inverter a lógica do que é o papel da escola. Eu acho que o papel da escola na sociedade é fazer uma introdução desse sujeito à convivência social, e aí, qual é a realidade social desse sujeito? Beleza, a tecnologia está aí. A tecnologia, então, ela também está presente na escola. Agora, eu, enquanto professor, ter que me tornar também um cuidador do sujeito em relação a como, ao modo, ao tempo que ele usa ou não o aparelho, aí eu acho que a gente está confundindo um pouco as demandas, assim. Essa é a minha opinião. Eu concordo plenamente com o Vitor. Nós estávamos conversando até sobre excesso de cobrança que a escola faz de nós, professores, e fica inviável de uma sala. A gente sabe que a realidade hoje, tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares, são salas extremamente cheias e alunos cada vez mais que estão confundindo ali, às vezes, a presença do professor, na verdade, achando que nem tem professor, porque a desorganização, a gritaria é o que reina na sala de aula. Essa é a realidade. Então eu falo às vezes com eles, vocês estão me vendo? Porque muitas das vezes parece que nós somos invisíveis. Muitas das vezes. Então assim, além de tudo isso, ter conteúdo para passar, dar conta de chamada, dar conta de todas essas burocracias escolares, aí celular, ficar vigiando o menino com celular. Eu acho que, como eu falei, não é a proibição ou essa postura controladora, assim, mas é assumir outro papel fora a questão da docência e ter a escola como essa postura mais negativa, pejorativa para essa entrada, acho que não condiz com ela. Não, eu acho que eu estou entendendo o que você está falando, Sim. Pedro. Mas eu acho que tem uma outra questão que a gente, assim, é porque quando na nossa sociedade tudo se torna urgente, nada é urgente. Então, se eu tenho que fazer com que a escola hoje se torne uma escola do futuro, e isso é para ontem, que escola do futuro é essa? Porque quais são as nossas prioridades? Quais são de fato as nossas prioridades, entende? Então, assim, eu tenho que alfabetizar muitos alunos, eu tenho que apresentar um conteúdo literário para os alunos, eu tenho que apresentar um conteúdo gramatical para esses alunos, eu tenho que apresentar redação para esses alunos e eu tenho que fazer isso usando o suporte de plataformas que são digitais, eu tenho que gamificar, eu tenho que usar a inteligência artificial, eu tenho que fazer sala de aula invertida e tudo isso é muito bom, mas é muito bom principalmente quando a gente pensa no papel. E principalmente quando a gente pensa no papel numa condição extremamente favorável, porque aí a Carol ela trouxe um ponto que é fundamental. Quando você tem 40 crianças falando de modo assim, com um tom um pouquinho elevado, né, Carol? Então, você tem 40 crianças falando num tom agradável. Quando você tem 40 crianças chamando você, quando você tem 40 crianças, uma tacando bolinha na outra, quando você ainda tem que fazer isso tudo, ensinar uma oração subordinada e dar conta de um suporte metodológico e ainda olhar para o aluno para ver se ele está usando ou não o celular, eu fico me perguntando em que medida a gente está esvaziando o verdadeiro papel social da educação. Beleza, a tecnologia está aí, ela está posta. Mas e aí? Como que eu vou tornar a tecnologia uma ferramenta realmente produtiva para o meu aluno? Os nossos alunos não leem. Eu acho que dá para complementar isso, porque eu vejo um despreparo do que já até onde a tecnologia chegou, o que ela já possibilita, para onde ela já está indo, sendo que muitas das vezes né, tanto o aluno quanto o professor e a forma como o professor leciona estão falando em linguagens diferentes. Então acho que isso acaba tomando posturas muito severas e impedindo uma sinergia entre cada uma dessas partes. Acho que é mais, né, dessa vertente. Complementando tudo que foi falado aqui, realmente penso que essa não deve ser um papel da escola. Acho que eu entendi em parte o que você tentou dizer dependendo da forma como a escola adquire esse papel, ela é vista como uma vilã. Porque em diversos fatos a escola já é vista como uma grande vilã, né? O grande bruxo é a escola, o educador.
Então, acho que eu consegui compreender essa parte. Mas eu também concordo com nossos colegas professores que o professor já tem sobrecarga demais. As escolas, na verdade, já têm sobrecarga demais. E acaba que quando tudo de fato é urgente, nada é planejado. Não se pensa na realidade do aluno, como ele aprende, porque precisamos, de certa forma, uniformizar o ensino, e o ensino tecnológico nem sempre pode ser ensinado dessa forma que as escolas já estão acostumadas. Então, ter que mediar mais esse fator seria estressor não só para os professores, que já estão sobrecarregados, é uma realidade, com os diversos problemas que as escolas enfrentam, violência, evasão, a cobrança da Secretaria de Educação, mas também essa nova cobrança por parte dos alunos que já veem, de fato, os professores como os vilões. Então, jogar isso sobre as escolas não é justo. Essa seria a frase correta, não é algo justo nem sensato. E aí, Laila, só assim, para complementar e amarrar um pouquinho com a nossa realidade, eu acho que nós, assim, é um fato, nós estamos vivendo um mundo pós-pandêmico e o mundo pós-pandêmico, ele dificilmente se assemelha ao mundo pré-pandêmico. Então, a nova realidade é uma realidade que ela flerta muito sempre com o discurso tecnológico. Então, e principalmente pela popularização da inteligência artificial, a gente percebe que ela tem sido uma ferramenta de larga escala, inclusive nas relações educacionais. Tanto que existem redes de ensino que adotam plataformas, por exemplo, de inteligência artificial para fazer correção de redação. Aí eu queria trazer uma discussão, e aí eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre isso. Qual é a funcionalidade de uma plataforma de inteligência artificial que corrige a redação quando o aluno solicita uma outra plataforma de inteligência artificial para fazer a redação que a plataforma de inteligência artificial vai corrigir? Isso, para mim, é uma figura de linguagem que se chama redundância. E no fim e ao cabo, a única coisa que eu não tenho realmente percebido que tem sido posta em prática é a gente usar as nossas conexões nervosas para pensar de modo autônomo e crítico aquilo que a gente faz. Porque é muito cômodo. As plataformas de inteligência artificial, elas vão pensar por mim. Aí você tá chegando nessa questão de você abrir mão da sua função e do seu pensamento para deixar a facilidade. Então, além de facilitador, você entrega a sua função para ele e fica só como um apontar de dedos. Porque afinal de contas, eu até estava falando isso com uma turma ontem, hoje, não me lembro, foi bem assim, algo mais ou menos nesse sentido. Bem, se a gente consegue entregar aquilo que nos é mais próprio, que é a nossa capacidade de pensar criticamente as coisas que estão ao nosso redor, a uma inteligência artificial, o que me garante que eu não posso ser substituído por ela? Bom, gente, eu acredito que a temática da personalização é algo que a tecnologia ajuda muito, e aí de novo a gente traz essa questão das ferramentas, porque nós estamos lidando, né, até como foi falado, né, uma sala de 40 alunos, né, como é que uma pessoa só consegue personalizar o ensino de 40 alunos em um tempo exclusivo de hora, né? Então, eu acho que ela viabiliza muitas coisas. E talvez, inclusive esse medo da onde a tecnologia pode chegar, do que ela pode fazer, inclusive até onde ela pode nos afetar positiva ou negativamente, abre a discussão para esse medo, ou talvez esse impeditivo do fornecimento de dados. Até porque, se a gente for parar para pensar, nós fornecemos nossos dados em diferentes situações e já banalizamos um certo fornecimento de dados que já nos trouxe outros problemas, né? Por exemplo, uma conta bancária, por exemplo, ou até, né, agora no celular, né? Nós não sabemos para onde que vão todos os nossos dados quando a gente se registra. Então, acho que isso tem que ser melhor discutido, porque agora nós estamos tratando da parte da educação e do ensino do seu filho. Não que você deva fazer de uma forma totalmente despreparada ou sem pensar, mas que pensar no benefício do que a personalização, nesse caso, pode trazer. Novamente, João, agradeço pela sua fala. Você sempre traz excelentes pontuações, mas eu acredito que deva ser pensado para além disso. Não é apenas a personalização. É fato que as coisas tendem a ser projetadas de forma a pensarmos que elas foram feitas para nós. Esse é o objetivo primário dessa personalização e pode ser feita com base em diferentes dados, né? O que nós mais pesquisamos, aquilo que mais ignoramos e
outros parâmetros que as redes já usam normalmente, mas pensar também quais dados estão sendo solicitados e para que eles são importantes. Talvez solicitar um CPF, por quê? Precisamos entender que estamos na era dos dados. Dado é o novo ouro, né? Então, isso precisa ser melhor pensado. Não estou falando que a personalização ela não seja necessária, mas pensar nela sem antes pensar até que ponto eu preciso fornecer meus dados e se eles são de fato necessários para aquela experiência, é algo que precisa ser melhor avaliado. As redes, no geral, elas têm um potencial positivo, mas essa questão precisa ser melhor avaliada, até porque já estamos sujeitos a muitos riscos, muitos golpes, né? A tendência é que tenham ainda mais. Alguns estudos sobre cibersegurança têm falado justamente sobre a IA como ferramenta para ataques cibernéticos. Então, isso precisa ser um pouco melhor avaliado antes de falar que, não, a personalização é boa. Ninguém aqui é contra, mas precisa ser melhor pensado, de fato. Não, eu só queria fazer um paralelo histórico mesmo, porque quando a gente pensa em personalização, Pedro... Ih, rapaz, coisa de professor, desculpa. Pedro? João. A gente tem que fazer um paralelo histórico, porque assim, talvez as coisas elas já tenham sido feitas, só que com outros nomes. E aí a gente vai deixando os nomes mais palatáveis ao tempo em que nós estamos vivendo. Lá na Antiguidade Clássica já existia uma coisa chamada personalização, só que a gente não chamava personalização, a gente chamava de mentoria, os tutores. Então, os grandes filósofos, eles eram patrocinados por pessoas de muitos bens, muitas riquezas. E aí, geralmente, esses grandes filósofos, eles eram tutores dos filhos dessas famílias com grandes bens e muitas riquezas. Isso me parece uma forma de personalização. E aí, se a gente traz para a nossa atualidade, muito me preocupa, de fato, se nós já temos os nossos dados sendo consumidos pelas grandes big techs, né? Aí, por causa disso, a gente tem que permanecer garantindo acesso aos nossos dados em nome de uma suposta personalização. E eu questiono e falo suposta personalização porque talvez a lógica da Antiguidade Clássica ela se repita, só que de outra forma. Por exemplo, o novo ensino médio no Brasil. O novo ensino médio ele trabalha muito competências socioemocionais, dentre as quais tem lá uma demanda de tutoria. Olha só a tutoria aparecendo novamente. Então, geralmente, os professores nas escolas, eles têm tutorandos. E aí, pode trocar de escola para nome. Então, aqui você tem tutorando, lá você tem mentor, do outro lado você vai ter um orientador, mas no fim e ao cabo, é uma busca por uma personalização. Maravilha. Isso pode ser bom? Acho que pode. Mas para qual intuito? Com qual intuito? Com qual objetivo? Eu tenho uma leve sensação de que palavras bonitas talvez elas sejam mais efetivas para determinadas pessoas da nossa sociedade. A nossa sociedade não é homogênea, a nossa sociedade é bastante heterogênea. Então eu vou falar de personalização do ensino para quem? Para um jovem da periferia? Será que esse jovem da periferia ele vai ter de fato o seu ensino personalizado? Ou para um jovem de um bairro mais favorecido economicamente? O que é personalizar o ensino, sabe? No fim e ao cabo, será que a minha busca pela personalização, ela também não está, de certa forma, sendo uma busca por apresentar outras formas de consumo? E aí, se eu forneço os meus dados, e, novamente, não é porque eu forneço os meus dados para as grandes empresas de redes sociais, para os bancos, que eu tenho que ser a favor do vazamento deles, que eu tenho que ser a favor de ficar recebendo 13, 20 ligações por dia de spam, que eu tenho que ser a favor de ficar o tempo todo recebendo nas redes sociais fotos de bens que talvez eu esteja falando num dado momento e de repente aparece uma foto, olha, compra isso daqui porque ouvi uma conversa minha com a Carol, ou com a Laila, ou com você. Então, me preocupa de fato. Não a personalização, porque se ela for realmente ampla e restrita e ela for realmente pensando na aprendizagem dos nossos alunos, talvez ela seja boa. Agora, tendo como consequência, para obter o fim, personalização, vazar os meus dados e talvez eles serem usados para fins de consumo, assim, não sei. Talvez eu ficaria um pouco receoso. Então, acho que todo mundo aqui se diz mesmo a favor
da personalização da educação, né? Ter um olhar único sobre cada aluno, mas o medo seria para o fornecimento dos dados. O vazamento dos dados. Mas aí isso seria a consequência negativa, por conta de um evento que possa ou não acontecer. E geralmente acontece, né, João? Mas aí tem que entender o que de cada cenário ocorreu para poder julgar o que foi aquilo ou de quem foi a culpa. E da mesma forma como os dados hoje em dia, né, têm esse valor e são inerentes a gente, né, que são coisas únicas nossas que estamos expondo constantemente, e que correm o risco de serem vazados, a gente pode pensar também que o aprimoramento da tecnologia, e se bem utilizada e com regulamentação como LGPD ou como, né, com certeza pensada para uma parte da educação onde tem menores de idade, onde tem, né, essa preocupação além, que ela pode ser aprimorada justamente para resolver essa problemática. Então, como você utilizou a IA, claro, né, se alguém a programou e moldou ela para uma questão positiva, uma pessoa também pode moldar para uma coisa negativa. E isso a gente parte para qualquer uma das situações, né? De qualquer ferramenta, de qualquer instrumento. Então, acho que os dados, sim, devem ser muito bem cuidados e sim, acho que às vezes a gente pode até precipitar um uso de tecnologia pelo o que isso, qual mal pode me causar, mas a gente também pode pensar em como isso pode me beneficiar e como eu posso me preparar para utilizar isso. Acho que pode ser esse pensamento que é importante. Então, essa pergunta ela é um pouco difícil. Quero trazer minha opinião como estudante, né? Às vezes eu recorro às videoaulas. Eu gosto das videoaulas porque, apesar de ser uma aula gravada, tem um humano ali. E o humano que às vezes se dispõe naquele ambiente trazer uma didática que na aula ele não consegue trazer. E ele pensa justamente nas deficiências que alguns alunos apresentam. Então, nessa questão eu acho muito interessante. Mas a IA cada vez mais presente nessa questão de ser um auxílio mais primário, né, deixando o professor um pouco mais de lado, é um pouco estranho para mim. Eu penso, né, porque eu não usava ChatGPT e esse ano eu comecei a usar por teste, né, porque às vezes eu pratico umas lições com as crianças do meu clube de pioneirias, então eu resolvi treinar lá. E para as questões mais de exatas e tal, eles até que são ok para explicar. Não promovem o raciocínio, mas até que te ajudam a entender um pouco melhor. Mas em questões em que você precisa desenvolver um senso crítico, uma questão que você precisa de um apoio, um panorama mais geral, elas são bem pobres, essa é a palavra. Você tá vendo uma receita de brigadeiro atrás da lata de leite condensado. Não tem nada novo. Não tira aquelas suas dúvidas. Assim, eu entendo que as pessoas elas recorrem cada vez mais, nós percebemos até mesmo profissionais utilizando a inteligência artificial para fazer todo o seu trabalho, ofício sendo feito com inteligência artificial, e você vendo isso, autores, Livros. sim, no marketing tem muito isso. Eu faço alguns trabalhos de tradução, e o que a gente mais vê são tradutores sendo demitidos porque o trabalho é de inteligência artificial, não tem adaptação cultural, e isso é visto nas salas de aula. Eu penso que como aluna, porque eu já fui entregar um trabalho, que era um trabalho de uma redação, e 20 dos meus colegas tinham usado inteligência artificial, a mesma inteligência artificial, e o fim de todos os textos era o mesmo. Não foi um auxílio, se tornou de fato um copia e cola. Então, eu acho que esse é o grande problema desse uso um pouco mais constante, porque ele não é utilizado como uma ferramenta de auxílio. Ele é a ferramenta em si. Eu não preciso pensar, porque ela pensa por mim, eu altero se eu quiser, ou eu jogo em outra inteligência artificial, que no fim acaba também trazendo esse aspecto, e deixo que o professor se resolva. Então, acaba ficando um pouco estranho, porque não tem mais aquela presença de um professor que entende a dor do aluno e, de fato, está produzindo aquela matéria de um jeito diferente. É, de fato, uma máquina entregando uma resposta que ela acha que está ok. Eu acho que assim, não vou mentir, eu uso também, já utilizei muito para estudar vários vídeos, acho que todo mundo aqui, né? Passo vídeos para os meus alunos, mas são vídeos voltados mais para um esquema, para uma parte mais visual. Então, isso também faz parte, na minha concepção,
do ensinar, do estar ali, de apresentar, e vídeos que realmente têm um conteúdo, e não que são vídeos fúteis. Mas acho que a gente volta naquele ponto que nós estávamos falando antes. Os alunos hoje, eles não estão tendo esse senso de criticidade para ele conseguir absorver o que o professor está falando. Ou como que a gente pode pensar em acabar com a profissão de professor, sendo que a nossa profissão vai muito mais além disso. Eu estou ali com um aluno, eu não estou ali com um aluno só para falar, só para passar o que eu sei, o pouco que eu sei, e sim para entender dele, entender tudo que ele tá, os seus conflitos. Então, as dúvidas, elas vão existir. E aí, como que você consegue ter essa troca? Então, acho que vai muito mais além disso. A gente na faculdade estuda muito sobre essa questão integral, da formação integral. Onde que você vai ter uma formação integral com um vídeo? Com apenas descritores, escritas, e que eles às vezes só leem, só copiam. Não foge muito isso do que você falou. Os alunos hoje, eu passei um trabalho recentemente, eles não tiram nem o asterisco que o chat coloca para aparecer em negrito. Eles não tiram nem aquelas figurinhas que a gente bate o olho e fala. Chat, não só chat, né? Todas as IAs. Não estou falando que eu não utilizo também. Mas a questão é do saber utilizar. E a gente não tem essa maturidade, esse desenvolvimento ainda dos alunos. Então, assim, tá cada vez mais triste, de verdade. Eu peguei para corrigir os trabalhos e se teve um ou dois que eu vi uma parte que foi propriamente escrita pelos alunos, foi muito. Foi muito. Então, é uma realidade desesperadora. Não sei se você compartilha dessa mesma realidade, mas para mim é uma realidade desesperadora. Mas, João, você tem formação em tecnologia, não tem? Tenho, de transformação digital. Então, eu acho que você tem um ponto de vista interessante também, talvez, pra gente. Quando entra nesse ponto da pergunta, eu acho que entra na questão da substituição de papéis. E isso eu sou totalmente contra, porque aí que eu entro, né, estudando sobre essa questão, transformação digital por si só, eu sei que existem características que são intrinsecamente humanas e a tecnologia, a inteligência artificial, coisas assim, nunca vão substituir o papel de um professor, o papel do ser humano como ser social, convivendo em coletividade. Então, nesse meio, como se diz, né, a inferiorização do papel do professor, isso é algo que com certeza vai acarretar em um ser mal desenvolvido e não formado para conviver em coletividade, em sociedade. Então, eu vou até dar um exemplo, né? Essa questão do chat, né? Da forma como o chat pode ser utilizado, ele pode ser tanto utilizado de maneira pobre, por assim dizer, como de maneira rica. Ele pode te trazer diferentes resultados. Sim. E eu digo que eu consigo utilizar o chat de uma forma melhor do que eu já vi outras pessoas utilizando, pela forma como o meu senso crítico, como a minha formação, tem até a questão da neuroplasticidade, como isso foi bem evoluído. Então, até o uso da tecnologia, até onde ela vai e como ela pode ser utilizada, vem muito dessa questão da formação. E não acho que ela vá eliminar, né, ou reduzir o papel que um professor tem em sala de aula. Mas eu, infelizmente, tenho uma tendência a achar que é pra eliminar mesmo, assim. Uhum. Então, me parece que com o avanço dessas tecnologias todas, a gente caminha em direção a um lugar em que determinadas profissões elas vão ser facilmente substituíveis pela inteligência artificial. Já acontece, né? Assim, a gente vai vendo as transformações. Então, por exemplo, nos transportes públicos, a retirada dos cobradores. Uhum. Isso é uma realidade, né? Então, por que não a gente investir em uma ferramenta que, teoricamente, ela é capaz de responder tudo e a todos, né? E aí substituir um profissional que talvez não seja bem formado, ou que talvez tenha deficiências de socialização, de cultura. E aí talvez nesse sentido substituir seja um caminho mesmo. Uhum. Mas aí, cara, eu fico pensando no seguinte,
e talvez assim o grande absurdo da coisa, que você falou coisas de neuroplasticidade, você falou sobre pensamento crítico ao usar inteligência artificial, mas isso pressupõe alguma formação que eu imagino que tenha sido uma formação minimamente crítica, minimamente engajada da sua parte, e com base em valores que são intrinsecamente humanos, né? Do Exatamente. tipo afeto, do Exatamente. tipo a sensação de pertencimento, do tipo aquilo fazer sentido, né? E aí é muito cômodo, como um programador, por exemplo, eu programar aquele sistema para aquilo que melhor interessa, né? Uhum. Então, eu vou produzir esse tipo de aula. Aí você vai programar a máquina, você vai dar um comando para produzir algum tipo de aula. Só que esse tipo de aula, ele vai ser muito assim, ele vai ser sempre muito enviesado, né? Porque qual é o ensino? Qual é o ensino que a máquina está programada para fornecer? Então, cara, eu realmente fico pensando, as transformações digitais, né? Elas são benéficas? Eu acho que com essa pergunta, talvez eu fique um pouco mais assustado. Um pouco mais assustado. Porque existem professores que podem realmente marcar, né, nossa trajetória. Sim. Mas existem professores que eles também podem marcar a nossa trajetória de modo extremamente negativo. Uhum. Mas eu acho que faz parte, tanto da gente ser afetado positivamente quanto negativamente, do processo de educação. Você aprender realmente, né? Então, como eu disse ao meu aluno, e repito, né? Se eu coloco tudo para a máquina, dou o comando, ela me entrega, por que não que eu possa ser substituído por ela? Então, qual é o limite entre um uso produtivo e um uso não produtivo e talvez, assim, bastante prejudicial? O que vocês acham? É uma linha muito tênue, né? Então acho que assim, é difícil a gente conseguir ter esse controle. Na verdade, esse controle já está, infelizmente, sendo levado para esse lado prejudicial, na minha opinião. Eu acho que isso é muito interessante. Juntando um pouco do que o João e do que o Vitor disseram, de fato, há pessoas que usam as ferramentas de maneira um pouco mais inteligente. Não podemos dizer que, olha, todo mundo emburreceu. Embora às vezes é o que mais pareça, não vamos mentir. Mas precisamos entender o contexto. Não estou falando do contexto mundial, estou falando do contexto brasileiro. Porque nós vivemos num contexto onde nós vemos os celulares, principalmente, como elemento de distração. É aquilo que você dá para a criança para ela calar a boca, ou para o adolescente para ele ficar quieto, ou a recompensa de distração, de fato. Então, quando esse aparelho de distração ele precisa se tornar um aparelho que vai me fazer pensar, talvez nesse momento eu já não sou mais um ser que de fato quer pensar. Porque a inteligência artificial ela não está lá para trazer um senso crítico. Ela está para fazer um compilado, trazer esse compilado do conhecimento que já existe, e ela vai entregar da melhor forma. E às vezes eu, como usuário, não vou entender. Tem alguns memes muito. Eu acho engraçado porque, infelizmente, eu vejo isso com as minhas crianças. Que, seu texto está muito grande, resume. E o resumo é ainda mais pobre que o texto original. Então, acaba que é um inimigo não só do raciocínio, da interpretação, da criatividade, né? Tira aquilo de ser humano, o seu pensar e o seu ser criativo. Mas não é aquilo que eu tô falando. A inteligência artificial, ela está aqui. Tem aplicativos de correção de redação, tem aplicativos em que você pode ir lá, de fato, fazer, sim, ler, fazer atividades matemáticas e tal, aplicativos de idioma, de finanças, todos eles, quando bem programados, eles são vantajosos. Mas a inteligência artificial, ela está sendo utilizada para me substituir. Eu não quero ter que pensar, eu quero meu celular como um elemento de distração. Então, talvez pensar que as pessoas vão entender seja uma enganação, porque já estão sendo condicionadas de fato a entender. Isso é um elemento de distração. Eu acho que a gente pode até puxar um gancho com a pergunta anterior. Se a gente for pensar, por exemplo, no lance da personalização do ensino, né? Aí, a personalização tendo como meio, talvez, os seus dados serem coletados. Caramba, né? Esse talvez ter os meus dados meio coletados, eles podem levar à pergunta em que, e aí, a inteligência artificial, ela pode substituir um professor, nós, ou qualquer outra pessoa? Afinal de contas, agora, com os dados que foram coletados, que era um meio, né? Eu consigo personalizar a plataforma para você.
E aí, gente, por exemplo, no nosso país, muito se fala do ensino nórdico, né? Dos países nórdicos na Europa, como se fossem, de fato, exemplos de sucesso escolar. Sim. Então, quando a gente pega lá Suíça, Suécia, Finlândia, Dinamarca, né? E aí, eu vi, acho que a semana passada, começou a pipocar nas redes sociais e nos canais de mídias digitais, jornalísticas, uma notícia de que esses mesmos países nórdicos, que são exemplos, né, de um avanço educacional em relação aos outros países, eles estão, e aí vejam só o absurdo da coisa, né, retrocedendo, porque agora eles estão substituindo o uso de plataformas digitais pela escrita. Uhum. Porque pesquisas de neuroplasticidade, de neurociência, já têm indicado a importância de escrever, de você ter caligrafia. Eu tava reparando isso, assim, com alguns alunos meus, que na rede que eu trabalho, existe uma plataforma de inteligência artificial de correção de redação, né? Uhum. E aí os nossos alunos, eles vão ao laboratório, usam os computadores móveis para fazer essas redações. A maioria não sabe como dar um comando para acentuar uma palavra. A maioria não sabe que é diferente de e. Um é a flexão de um verbo, o outro é uma conjunção aditiva. A maioria não sabe copiar do chat GPT quando você dá um comando, faça uma redação modelo Enem para mim sobre um determinado tema qualquer, e fala assim, claro, segue a redação que você me pediu 2 pontos. Então, eu me questiono, será que eu quero substituir os profissionais ou será que eu quero formar uma população de analfabetos funcionais?